jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um ponto importante da nossa arquitetura aqui no Luiza Labs e no Magalu, e que, na real, a gente aprendeu ao longo do tempo que, às vezes, ele também, por mais que seja importante de usar em vários casos, não é uma boa ideia usar em outros casos. E a gente vai falar sobre isso. Chega de drama, né? E é sobre bancos de dados distribuídos. Para falar sobre isso aqui, eu trouxe algumas pessoas aqui do Labs que manjam sobre o assunto. Fala, galera. Meu nome é Emerson e eu sou engenheiro de dados aqui no Luiza Labs. Boa. Oi, galera. Eu sou o Gabriel. A galera que me conhece como Guaiato. Eu sou engenheiro de dados. Estou no Magazine faz uns 6 anos aí. Espero ajudar vocês um pouco hoje aí. Boa. Então, bora lá. Acho que pra começar toda a conversa, a primeira coisa é quem tá escutando e fala, mano, o que é banco de dados distribuído, né? Basicamente assim, né, tipo, banco de dados centralizado, que é o convencional mesmo, você vai ter os dados em um lugar, né? Distribuído, você vai ter os dados em mais de uma máquina, né? Se você pensar do ponto de vista da computação. E aí, com isso, você não necessariamente tem a mesma rede, não necessariamente tem o mesmo hardware ali, e você tem que trabalhar em cima disso. Isso traz alguns desafios, ao mesmo tempo que traz algumas vantagens também, né? E aí você tem que pensar isso para cada sistema, se faz sentido ou não. Acho que uma das vantagens que dá pra gente colocar também é questão do processamento em paralelo, porque bancos de dados relacionais, pelo fato deles estarem todos em uma máquina só, você acaba tendo um gargalo no futuro, né? Então, se você tem uma máquina com X de CPU, com X de memória, e você precisa aumentar essa máquina para poder aumentar o processamento, você precisa colocar mais memória, mais CPU nessa máquina. Ao contrário que com o banco distribuído, você consegue simplesmente colocar mais máquinas ou menos máquinas de acordo com a necessidade e ele meio que se resolve. Sim, e junto disso que o Emerson falou, né, um banco relacional você vai pensar que você tem uma máquina só, você precisa escalar, você precisa pensar em downtime, como que isso vai impactar, e um banco distribuído já não tem isso, né, então é alguma das vantagens, né, que você tem, mas enfim, a gente vai falar aí hoje, né, sobre um pouco disso, se faz sentido ou não. Eu acho que pra quem tá escutando e às vezes trabalha em um lugar que, a gente tem aqui uma página de um site ou um aplicativo que acessa uma API, essa API é monolítica e tem tudo. Às vezes essa galera tá acostumada com ter um banco ali atrás, né? E nesse caso, absolutamente não é um banco distribuído, né? Mas aí se a pessoa, por exemplo, dividir em mais APIs e essas APIs consultarem cada uma seu banco... Pode como pode não ser, na verdade, né? Então, você pode ter uma API consultando, sim, um banco distribuído. A questão é que você pode ter que enfrentar nesse caso sobre, por exemplo, consistência dos dados, né? Porque num banco relacional, um banco que é centralizado, esses dados vão estar todos no mesmo lugar, você tem um controle maior, você tem uma consistência forte, praticamente em todos os casos. Então, já no banco distribuído, você vai ter muito trabalho se você quiser uma consistência forte. Então, você vai ter uma consistência que, em muitos casos, a gente chama de consistência eventual, né? Que às vezes o dado ele vai estar com a última gravação, às vezes ele vai estar um pouco desatualizado, e o quanto isso é suficiente para atender o seu negócio, né? Porque, por exemplo, se você estiver falando de um modelo de pagamentos, você tem um dado eventual lá, que tem hora que consta que pagou e hora que não consta que pagou, mas mesmo que seja num período curto de milissegundos, pode vir a ser problema, né? Então, é possível você ter uma aplicação com banco distribuído, é possível você ter várias aplicações apontando para o mesmo banco distribuído, como também pode ter cada um no seu. Acho que é interessante esse ponto que o Guaiato comentou, porque sempre existe o trade-off, né? Não existe uma tecnologia perfeita que vá atender 100% todos os casos. Os bancos relacionais, eles são interessantes, eles são muito úteis, principalmente quando você precisa dessa garantia de que o dado ele foi atualizado, de que ele foi persistido, enquanto que com os bancos distribuídos, em alguns momentos você precisa fazer alguns trade-offs, né? Você tem bancos que são mais focados em disponibilidade, tem bancos que são mais focados na velocidade, então acho que depende muito da necessidade da pessoa, do que ela quer fazer, o que ela quer atingir com aquele banco. Tem até uma sigla que a galera costuma brincar, assim, principalmente no meio acadêmico, assim, de tipo, que é o CAP, né? O CAP, que é meio que você tem 3 conjuntos, né? Se você pensar em diagramas, assim, que nem da matemática mesmo, um de disponibilidade, outro de consistência e outro de tolerância a problemas com as partições, e você consegue escolher só 2 desses no banco distribuído, né? Então, essas coisas você tem que pesar, assim, na sua aplicação.
Acho que tem 2 pontos aqui que é legal a gente comentar, só pra deixar claro pra quem tá escutando, que você falou de consistência forte e consistência fraca, né? Uhum. Quando a gente tá falando de consistência forte e fraca, basicamente, eu vou falar aqui e vocês me corrigem se eu falar alguma merda. Claro. Mas, consistência forte significa eu fazer uma escrita no banco e ter certeza de que na próxima leitura, aquilo que eu escrevi eu vou conseguir ler igual. E Isso, consistência fraca é o que eu escrevi agora, na próxima leitura, não necessariamente o que eu li já vai estar lá. O que eu escrevi já vai estar lá. Pode ser que ainda não esteja disponível para eu ler. É isso, né? É isso mesmo. A consistência fraca, não necessariamente você vai ter o valor atualizado, né, para quem estiver lendo, né? Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Como que tá, né? A consistência eventual, e na verdade ela entra um pouquinho no meio termo, né, da consistência fraca e na forte, é que imagina que eu tenho 3 nós num cluster, né? E eu atualizei a informação em um nó por enquanto, né? Esse tipo de coisa é configurável, mas enfim, se eu for tentar ler, é possível que eu pegue uma hora dado atualizado, outra hora dado antigo, até o tempo da replicação dentro do sistema do banco distribuído ser completado, né? Então, na verdade são 3, né? A gente falou sobre forte, eventual, mas tem essa fraca também, que é um pouquinho mais atrás ainda. Boa. No caso de um banco Oracle, por exemplo, um banco MySQL, ele tem uma característica bem forte, a característica mais marcante dele é o ACID, né? ACID, onde ele garante que vai ter um isolamento da transação, garante que sempre vai ter uma última leitura do dado atualizado. Já quando está num banco distribuído, você tem algumas questões de rede, de tempo que os bancos eles têm, que você não consegue garantir esse isolamento completo, entendeu? Uma consistência forte em nenhum banco relacional. Um Oracle, um MySQL em todos os casos. Então, bancos relacionais, em geral, eles tendem a ser centralizados, né? Então, você tem às vezes você tem uma réplica ali atrás, mas isso não pode ser caracterizado como um banco distribuído, entendeu? O banco distribuído, ele tem que estar rodando em mais de uma máquina ao mesmo tempo, e ele pode ter rede, pode ter hardware diferente, entendeu? Entendi. Então, essa parte se eu tiver um cluster de MySQL ali, em primário e secundário, esse cara, ele é só um banco com uma redundância maior, então. Exatamente. O que você descreveu é exatamente uma redundância. Então, se você por acaso tem uma instância nesse sentido, nesse cenário, e um nó cai, o outro automaticamente ele assume. Já num banco distribuído, todas as máquinas trabalham em conjunto como sendo uma máquina só. Então, para o usuário final, para a aplicação, é transparente. Então, todas as máquinas funcionam como se fosse uma só, replicam os dados dentre esses nós, e um dos benefícios desse banco em cluster, do banco distribuído, é que se caso algum nó caia, ele consegue se recuperar. Você consegue recuperar esse nó e o banco não fica indisponível por conta desse nó que caiu. O que é um pouco diferente de aplicações que tem um failover, digamos assim. Se por acaso uma cair, a outra recupera. Entendi. É tipo, se a primária cair, a secundária assume como primária. É isso que você disse? Exatamente. Isso mesmo. Entendi. Em alguns bancos, por exemplo, você configura a quantidade de réplicas que um dado vai ter dentro de uma partição, né? Considerando o conceito de partição como um fluxo de dados, aí você tem pedaços desses dados que são distribuídos, né? E aí isso, por exemplo, tem os shards no Elasticsearch. A gente não é exatamente um banco, mas se você, por exemplo, comentar como que é a estrutura do Kafka, você tem esse fluxo de dados e como que eles são distribuídos ao longo do cluster. Então, é muito disso, de como você configura para ele ter uma tolerância à falha, e também quando você começa a mexer nessa questão de replicação, você volta para a questão da consistência. Entendi. Você tocou num ponto aí que eu queria explorar. A gente falou de shard, né? E para quem tá escutando, shard basicamente é isso que o Guaiato falou. Você tem lá uma série de dados e você tá separando em pedaços, né? Então, vamos falar que você tem, sei lá, uma tabela de usuários. Daí essa tabela de usuários, você quer shardear ela. Então, você quer distribuir os dados dessa tabela em 3 partes. Daí, você vai ter 1/3 em cada, sei lá, vamos supor que você tem 3 servidores, você vai distribuir 1/3 em cada servidor. Até aí, é isso, né? Isso mesmo.
Você divide, né? Você fala qual que é o tamanho desse shard, né? No caso, como que vai ser a replicação dele, e aí o próprio sistema, né? O sistema do banco distribuído, ele faz essa distribuição para você, essa replicação para você. Entendi. Se a gente está falando que, então, esse mecanismo de shards, ele descreve um banco distribuído, né? Se a gente estiver aplicando shards, por exemplo, em um banco, sei lá, eu acho que o MySQL suporta shards, ou algum desses bancos assim, o Postgres acho que suporta também, tem alguns bancos assim que suportam. Se eles entrarem nesse tipo de mecanismo, aí eles assumem uma característica de banco distribuído, ou por ter o ACID como um negócio forte dele, ele ainda não entra, isso só entra como algo diferente nas funcionalidades dele, na arquitetura dele ali. Nossa, no caso, eu não vou saber responder essa. Você sabe, Emerson? Não, também não. Porque pra mim, na minha ideia, o banco relacional ali, o MySQL, um Oracle, assim, ele não pode ser caracterizado como um banco distribuído mesmo nesses casos, porque você não tem ali uma distribuição física mesmo dos dados, né? Os dados, eles vão estar todos numa mesma máquina, no máximo vai ter uma máquina ali para assumir em caso de falha, mas todo o processamento ele tá rodando na mesma máquina, em geral, assim. Você tem uma replicação e não é um processamento distribuído em si. Então, por isso que você não pode caracterizar como um banco distribuído. Boa. Ele roda em um lugar só, mas ele replica para outro. Entendi. Porque eu acho que no MySQL, e acho que em outros bancos que também não tem essa funcionalidade, e aí a gente pode estar dando a canelada aqui, se a gente tiver, quem estiver ouvindo, manda mensagem pra gente aí. Uhum. Mas, pelo que eu lembro, realmente você vai gravar e você vai estar com bases diferentes, sabe? Sim. Ele não tem esse negócio. Você vai estar fazendo sharding do lado do cliente, é um negócio um pouco diferente, assim. Então, acho que o Redis também teve isso durante várias versões, de você ter que fazer sharding do lado do cliente. Eu acho que ainda tem, na real. Uhum. E talvez ele não descreva bem o que é um banco distribuído também, não sei. No caso do Redis, ele tem isso sim, né? E aí você já começa Só que o Redis, ele é um pouquinho diferente com essa questão dos shards, né? Tipo, porque ele vai tentar deixar sempre o shard com uma réplica em uma máquina. Ele funciona um pouco como um banco distribuído também, embora não seja que ele foi construído exclusivamente para, né? Mas ele tenta deixar uma máquina lá respondendo aquilo lá como uma líder mesmo, né? E depois e em caso de alguma falha, ele tenta assumir outra, mas acho que não é um caso muito comum, assim, pro Redis também. Boa. Essa parte do sharding é um negócio que é um pouco complicado, porque eu acho que entra em particularidades de cada banco e talvez a gente precise de gente especialista para conseguir sim. desenhar sobre esses pedaços aqui. Mas aí eu queria explorar porque não ficou claro pra mim, tá ligado? Putz, mas peraí, se eu tô falando que distribuir os dados em vários nós e replicar significa que é distribuído, se eu fizer isso com o banco relacional, ele é distribuído ou não é? Acho que pra quem tá ouvindo, também pode rolar essa confusão, e na real, talvez seja legal a gente compartilhar que, putz, a gente vai fazer um episódio futuro sobre essas particularidades de bancos, a gente vai falar sobre mais baixo nível de banco de dados e tudo mais. Sim. O shard, assim, né, na verdade, tem os conceitos por cima dele, né, então no Elasticsearch ele é usado, em outros lugares se refere à partição, e a grande diferença, na verdade, dos dois o shard ele é um fragmento do dado, então vamos dizer que você tem um banco lá, você tem um pedaço dele, ele tá escrito e pronto, aquele lá é o shard, né, no Elasticsearch isso faz sentido, porque é um banco mais voltado para leitura, né, então você vai lá, você vai escrever aquele seu índice lá durante a indexação, né, então você consegue dividir em pedaços dessa forma. Já a partição você pode pensar como um fluxo de dados mais horizontal, né? Você está tendo uma escrita lá, você está tendo um fluxo de eventos, né? E é isso que faz um pouco a diferença dos dois, né? Você consegue dos dois jeitos, né? Fazer uma replicação, paralelismo, assim, mas é mais a lógica mesmo que faz a diferença. Eu acho que uma parte que poderia talvez ajudar com relação ao processamento, não só os dados, mas o processamento em si, porque no banco distribuído, quando você manda uma query, por exemplo, ele vai distribuir aquele processamento dentre as várias máquinas que ele tem. Então, toda aquela carga não fica na máquina só, numa única máquina, que seria o paradigma de um banco relacional que tem uma máquina apenas, né? Então, você consegue aumentar o processamento paralelizando ele, mandando para várias máquinas, cada uma executando uma parte da tarefa e depois retornando isso. Entendi.
fica mais fácil de tangibilizar o que é. Mas sobre um deep dive nesses assuntos aqui, a gente vai ter em próximos episódios, porque talvez seja muita informação pra gente digerir de uma vez só, e pra quem tá escutando também processar de uma vez só. Sim, é um paradigma bem diferente, assim, sabe? Por cima parece alguma coisa simples, se você parar pra pensar, o dado vai estar aqui, o dado vai estar lá, e beleza, distribuir o processamento, né? Parece super simples, mas quando você começa a desenvolver e você começa a encontrar algumas outras coisas, tipo, toda essa questão de consistência, quando você tem que responder, quando a informação está atualizada, então é uma forma diferente, assim, de se lidar com toda a questão de engenharia de sistema e como se arquiteta mesmo as coisas, assim. Um banco que eu tenho mais experiência é o Mongo, e o Mongo é distribuído, né, e puta, cara, ele é isso que você falou, assim, parece simples, você fala, não, eu vou criar aqui um réplica set que vai funcionar assim, assim, assado, só que, cara, quando você começa a testar redundância e configuração, e você vê que o bicho pega e que não é nada simples de você subir esse banco, configurar esse banco e fazer ele funcionar com um failover corretamente, sabe, auto recovery, todas essas coisas que são um motivo de você, por exemplo, usar um MongoDB. Sim. No Mongo eu não tenho muita experiência, mas em muitos casos, assim, tem gente até aqui que brinca com aqueles famosos Chaos Monkey, né, que você pega, monta o sistema lá e você coloca a aplicação para responder, coloca um teste em cima e depois você coloca lá alguém loucamente ou algum bot mesmo derrubando algum nó uma hora ou outra para você testar mesmo toda essa parte do sistema, né? E isso existe por causa desse cenário mesmo, de como você lida, está bem estruturado, está bem configurado. Sim. É isso? Sim. Eu acho que a configuração desses bancos distribuídos é um pouco diferente. O que o Goiato falou, é um paradigma diferente e ela não é tão trivial quanto você instalar um MySQL ou um Oracle, por exemplo. A configuração, por exemplo, de um HBase. Você tem que ter uma máquina master, você tem que ter as outras máquinas que vão ser os workers, você tem que ter uma redundância para aquela master, você tem que ter um zookeeper para coordenar, para que quando ele for fazer as consultas, mandar um pedacinho de cada consulta para cada máquina, ele conseguir recuperar isso. Então, é um pouco diferente o paradigma, não é simplesmente próximo, enfim, para poder instalar igual um MySQL, por exemplo. Sim. Esse negócio que você falou de como consultar o dado, eu acho que também descreve bem banco distribuído, né? Porque você tem, normalmente, alguém que centraliza, e alguém que centraliza não entenda por uma máquina, né? Tipo, um pedaço da arquitetura centraliza como aquele dado tem que ser consultado, e ele distribui aquilo para toda a rede daquele cluster, né? E aí esse dado volta, ele junta aquilo e devolve, né? O Zookeeper funciona assim, os config server do Mongo funcionam assim. Tem outras arquiteturas também que seguem esse mesmo raciocínio, né? Na verdade é um pattern bem conhecido, né? Você precisa ter um nó coordenador, por mais que você tenha, né? E você precisa pensar em que vai acontecer se o nó coordenador cair, né? Ele tá lá gerenciando as máquinas, então beleza, caiu uma máquina, ele fala que a outra vai ser líder daquele pedacinho de dado e assim vai. Agora, se ele cair também, tem todo um algoritmo já, alguns patterns prontos, assim, de como que você faz isso, né? Por exemplo, caiu o primeiro controlador, assome a máquina 1, e aí tem coisas indo por ordem alfabética, por ordem de ID, mas cada um tem um jeito para você pensar em tolerância à falha, assim, né? Para evitar chegar naquele caso de tipo, não consigo mais responder, vou começar a mandar código 500 para API, sabe? A gente citou alguns exemplos aqui de bancos que podem se enquadrar e tudo mais, mas a gente talvez possa explicar pra galera que tá escutando, tipo, putz, beleza, eu entendi aqui que esses bancos são bons em redundância, em tolerância à falha, e, putz, até eles podem ser bons também em velocidade de acesso ao dado, em capacidade de escrita e tudo mais, mas acho que é legal a gente desenhar um pouquinho sobre casos de uso, sabe? Tipo, puta, quanto que eu tenho que usar esse negócio? Quando que é uma boa ideia? É uma boa ideia usar isso para um cadastro de cliente? É uma boa ideia usar isso para o carrinho do meu e-commerce aqui? Tipo, quais são os casos que vocês acham que fica mais claro pra galera entender, assim, quando usar e quando não usar? É isso, acho que um pouco que você falou que varia para cada caso, mas
Acho que você tem que pensar nos prós e contras de cada um, da mesma forma que quando você vai começar alguma coisa do zero, né? Então, se você pensar em escalabilidade, falar, eu vou ter um volume de acesso muito grande aqui, tem que pensar que o banco relacional ele tem que ter uma escalabilidade mais linear, enquanto pro banco relacional, eu quero dizer banco descentralizado mesmo, tá? Então, e já no banco distribuído, tem uma escalabilidade que é um pouquinho mais, que é um pouquinho melhor que isso. Você tem que pensar também em consistência. Você precisa do seu dado com uma consistência forte. Eu preciso sempre ler a última versão. Se mesmo assim eu preciso ler a última versão. Eu quiser ir para um banco distribuído, eu preciso saber configurar ele de uma forma que a consistência dele me atenda, né? É super possível você, por exemplo, subir um Cassandra, que é um banco distribuído bem conhecido, e colocar uma consistência forte nele. Só que você vai perder algumas outras coisas com isso, né? Então, você tem que pesar um pouco esses pontos, assim, né? Você vê os pormenores de cada um, né? Se você precisa de mais leitura ou mais escrita, e aí você consegue direcionar a tecnologia que você vai usar tanto para banco distribuído como para banco centralizado. Mas no final, o que eu quero dizer é, sempre estude a tecnologia que você vai usar ali, sendo banco ou não, né? E esse paradigma, ele vai atender um pouco melhor, assim, quando você pensar no que cada um é forte ou fraco, assim, não existe bala de prata. É bem importante deixar isso claro, né? A gente mesmo aqui em engenharia de dados, a gente tem um banco aqui que ele é um MySQL, um banco centralizado, mas a gente tem para um caso que faz sentido, com pouco acesso, onde as coisas de um banco distribuído, na verdade, é criar um overhead muito grande de custo pra gente que não faria sentido para aquele caso. Então não é só usar porque é legal ou porque meu amigo tá usando lá, que legal, é cool agora, sabe? Do momento. Então você tem que pegar cada um assim e dar uma olhada se faz sentido. É isso. Sim, eu já vi aplicações financeiras que usam Mongo e teoricamente uma aplicação financeira você precisaria de disponibilidade e de confiança naquele dado, né? Que o dado fosse consistente e funciona super bem. Então, acho que vai muito da necessidade, cada caso é um caso, e é bem o que o Guaiato falou, não usar só porque às vezes a tecnologia está na moda, ou porque todo mundo está falando agora, é uma buzzword, né? É estudar a tecnologia e ver o que ela se aplica, como que ela pode te ajudar no seu dia a dia. E tem um negócio curioso aqui, que a gente falou de MySQL e Mongo, né? E tradicionalmente a gente fala, NoSQL sempre vai ser distribuído e relacional sempre vai ser centralizado. Talvez para a parte do centralizado no relacional tenha uma grande verdade e seja mais comum mesmo, mas o NoSQL, que é Mongo, por exemplo, o Mongo, você pode ter um Mongo que não é distribuído, saca? A configuração dele que está sendo usado ali é centralizada. A pessoa está usando um nó e, sabe, com um failover e não tem outro, a topologia do cluster não é distribuída, sabe? Não existe um processamento... Tem que escalar vertical depois. Exatamente. Então é interessante tomar cuidado nisso aí também pra quem tá ouvindo não falar, então se eu tenho um Mongo aqui, eu tô distribuído. Eu falo, puta, cara, não. Talvez você esteja um passinho mais perto, mas na verdade não. Você tem que pensar sempre em como estão os dados, né? Os dados eles estão em mais de uma máquina, sabe? Tem uma rede no meio. Se você não tiver isso, você tem um nó só, que nem o Gouveia falou, mandando as coisas, você não está distribuído, você está centralizado do mesmo jeito, só que você está em NoSQL. Eu acho que para descrever bem quando é bom usar ou não, talvez seja legal a gente descrever o seguinte: o banco que você vai usar, ele tem a característica lá de poder distribuir as queries que você está processando ali e fazendo no banco. Se ele distribuir essas queries, já está aí na frase, né? Está distribuindo. Então, provavelmente ele é distribuído. Distribuir através de várias máquinas, como a gente falou anteriormente. Se você vai gerenciar esses caras e eles não têm dependência um do outro para continuar respondendo, como o Emerson tinha citado antes até, também é outro check ali. Bom, parece que esse cara é distribuído mesmo. Se esse cara tem essas características de consistência sobre a transação que está fazendo e tudo mais um check lá de, putz, esse cara aqui parece ser distribuído. Tem uma coisa que eu não falei, mas que se faz muito necessária para uso de bancos distribuídos, que é quando você tem um acesso que parte de várias localizações, né? Eu vou falar do Cassandra, por exemplo, dando um exemplo do Facebook, né? Que teve uma participação muito grande na construção dele, né? Então, o Facebook, por exemplo, eu estou acessando o Facebook daqui, eu estou acessando o Facebook dos Estados Unidos. Eu tenho que pensar um pouco na latência também, né? Quando você coloca um banco distribuído, que, por exemplo, o Cassandra, e você configura múltiplos data
data centers, que é o formato que você configura ele, vai ter uma replicação entre esses data centers. Então, mesmo que eu tenha um dado atrasado aqui, eu vou conseguir pegar, acessar o facebook.com lá e acessar aquele dado com vários milissegundos de diferença de latência do que se eu batesse, minha aplicação estivesse acessando todo mundo a Nova York, Virgínia, né? Então, isso é um caso bem útil de banco distribuído, né? Pra você deixar em locais físicos diferentes, pensando na latência mesmo da aplicação. Explorando um pouco mais esses casos de uso aqui de banco de dado distribuído, quem tá ouvindo e de repente fala, putz, mas eu queria tanto brincar com isso aí, o que vocês recomendam, assim, de sabe, pegar um caso de uso e subir uns containers, uns dockers em casa ou Minikube aí, conseguir subir uma coisa para poder entender como funciona e brincar e tudo mais. O que vocês acham que é legal para estudar isso? Para começar com o banco distribuído, eu gosto muito do Elasticsearch. Assim, eu acho que ele é bem simples de você configurar, subir, e ele já tem algumas dessas ferramentas assim, né, de tolerância à falha, de replicação, e você consegue, dependendo de como tiver na sua máquina, talvez seja muito rápido, mas você consegue indexar um documento lá e ver, né, por exemplo, dando uns F5, às vezes dando lá nele mesmo, tipo que uma hora ele vem desatualizado, outra hora vem atualizado, aí depois atualiza o tempo inteiro, e você consegue dar uma olhada nas métricas também. Então, para começar, eu acho que ele é um bom case, assim, para começar a brincar. Eu começaria com o Mongo também, acho que é legal a ideia do Elasticsearch, eu começaria com o Mongo também, mas aí eu não me prenderia a ficar numa máquina só. Tentaria subir uma VM, fazer as duas se comunicar, ver como que funciona a configuração, se eu precisar subir uma terceira máquina, como que ele vai se comportar. Tentaria partir um pouco mais para essa linha também, de ver a fundo como que funciona a configuração de um cluster distribuído, né? E não só subir um Docker e, tipo, pronto, tá funcionando. Eu acho que o aprendizado é bem bacana. Vocês citaram dois casos que são curiosos, porque, na real, o Goiás citou o caso do Elasticsearch. O Elasticsearch é interessante porque quando você vai subir um cluster de Elasticsearch versus, sei lá, se você for subir um cluster de Solr, que é um banco / motor de busca ali, os dois são isso. E se você for subir os dois, a diferença é que o Solr você vai precisar subir o Zookeeper ali. E o Elasticsearch não, ele tem o Zen, e aí você já usa tudo dentro dele ali. Você não precisa de mais uma máquina, mais um cara pra subir, pra coordenar, etc. O Elasticsearch, o nó dele já é mais autônomo, assim. Sim, tem muita gente hoje que muitas tecnologias estão tirando um pouco a necessidade do Zookeeper, né? Mas basicamente o que ele faz por trás, ele faz muito bem, você tratar, né, arquivos-chave. Arquivos você tem uma coleção de valores dentro de arquivos e você distribuir ele ao longo de nós. Você sempre tenta deixar eles atualizados para esses nós servirem como uma base de dados que alguma aplicação vai usar para pegar propriedades, né? Então, por exemplo, se você tem o Kafka, o Zookeeper ele faz toda a coordenação de quem é líder de cada partição, onde está cada partição e os nós que estão no cluster. E o Kafka faz o resto ali, né? Então, tem muita gente que usa ele por causa dessa funcionalidade dele, que é muito boa, mas não necessariamente você precisa se prender a ele também. Boa, isso aí, cara. Eu acho que é um bom começo, assim, pra quem quiser falar, puta, quer saber? Vou estudar um pouco sobre banco de dados distribuído. Acho que Elasticsearch é realmente um caminho bem fácil, assim. O Mongo também não é difícil, mas a parte de config server e saber fazer os replicasets mais certinho é um pouco chato. Se você quiser fazer a redundância lá, funciona direito, failover, auto-recovery, esse negócio é um pouco chato de fazer funcionar. Mas também é bacana, assim, pra entender o conceito todo. Sim. Pra começar, tem muito conceitinhos, assim, que você vai ter que pegar aos poucos, né? Principalmente se você não tem um background de redes, né? Se você tem conhecimentos básicos de rede, você pode apanhar um pouquinho no começo, com toda a questão de liberação de porta, libera firewall, aí espaço por aqui, lá não conecta, dá timeout. Então, você tem que pensar um pouco em começo, né? E que você vai esbarrar nessas coisas, que existe uma curva de aprendizado. E, como a gente falou mesmo, se é um paradigma bem diferente, você pode achar difícil, você pode achar que é muito trampo para fazer o que você quer para sua aplicação, mas isso, você ganha o que você perde, não tem jeito. E leia a documentação, né? Bastante. Leia a documentação, Não fique só no Stack Overflow. Por favor. Não vai no post do blog lá que fala como subir um cluster de Mongo em 5 minutos e segue de ponta a ponta. Não faça isso em prod. Pelo amor de Deus, eu tô assumindo que você tá fazendo isso no seu notebook ou no seu PC de casa aí pra estudar, entendeu? Absolutamente não faça isso em produção, pelo amor de Deus.
os engenheiros de DevOps não vão gostar de você. Cara, você não vai gostar de você se você se conhecer depois de fazer essa cagada e sofrer com as merdas que você fez. Que nem aquela história de você olhar um código que você escreveu há 5 anos, né? Vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença é que você vai fazer isso em 5 horas. E na quinta hora você vai falar, nossa, como eu me odeio por ter feito isso. Exatamente. Aí depois, a hora que você estiver fazendo alguma migração, alguma coisa trocando a roda do trem com ele andando, você vai lembrar disso. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Ou pior, né? A gente já fez algumas cagadas dessas, assim, durante Black Friday e sempre na semana da Black Friday a gente tinha que se virar nos 30 pra arrumar, assim. E eu mega não recomendo, assim, sabe? Já passei por bons, maus bocados. Se você for... É aquilo lá, se você for subir alguma coisa nova, é tudo que a gente comentou, sabe? Você pega, estuda, vê o que é bom, o que não é, porque depois que tá no ar, cara, vai ser muito, muito mais difícil de resolver, assim, né? Você tem um tráfego alto, você tem que pensar como no impacto dos seus clientes, impacto da sua aplicação, como que isso vai ser. Então é muito mais difícil, assim, não tem nada, essas coisinhas de, é temporário, depois eu arrumo, ou é uma POC, depois eu faço outra, isso aí não funciona. Cara. E, tem coisas do tipo, meu banco precisa de tal performance, mas, cara, pra ter essa performance ele vai precisar de uma infraestrutura fodida, sabe? Tipo, ele vai precisar, sei lá, vamos pegar o Cassandra. Você vai pegar uns nós de Cassandra que eles vão ter replicação cross data center, que basicamente o próprio banco vai gerenciar essa replicação entre vários data centers. Mas ele só garante que vai fazer isso com uma qualidade de tempo que é justa para sua necessidade de negócio. Se você tiver uma máquina que tem, sei lá, 10 gigabits de rede, e aí seu data center tem que ter isso, sua máquina tem que ter isso, e esse negócio tem um puta custo gigante. É legal levar essas coisas em consideração antes de tomar essas decisões também, porque isso pode inviabilizar bastante a decisão que você vai tomar. Então, aí entra um pouco na questão da rede mesmo, né, o governo que você falou, né? Por exemplo, você tem um Cassandra que ele é cross data center, você tem que pensar que parte da conectividade vai ter que sair para a internet. Aí o ideal disso é colocar um certificado dos dois lados para a comunicação ser encriptada durante o tráfego. Você tem que a velocidade da internet fora de uma LAN, né, fora de uma cloud, assim, ela já vai ser mais lenta por natureza. Então, tem todos esses pormenores que você vai aprendendo com o tempo, assim, que você tem que tomar cuidado antes de sair colocando alguma coisa no ar. Acho que legal sempre ter em mente o que você quer resolver com um banco distribuído. Qual que é o problema de negócio que você quer resolver, se isso tem possibilidade de crescer no futuro, se o volume de dados vai ser grande, se a quantidade de requisições vai ser alta, porque às vezes você chega à conclusão de que não faz sentido para o seu negócio, pelo menos para aquele momento, né? Sim. Então é estudar bem e ver se realmente faz sentido para você. Sim, cara. E acho que de dica zero, assim, em produção, eu falaria, cara, tenta usar um banco tradicional, porque talvez você deva começar por aí, sabe? Se você precisar evoluir para uma arquitetura distribuída, onde você vai ter pedaços mais complexos, com componentes distribuídos, que vão saber lidar com uma carga maior e tudo mais, você vai ter que apertar outros parafusos além de trocar o banco somente, entendeu? Então, vai por esse lado mais simples, constrói sobre esse caminho, e aí você vai explorando essa necessidade em seguida. Para estudar, o caminho que a gente falou pode ser legal, mas dentro do negócio é sempre legal você ter cuidado e ir evoluindo aos poucos, sabe? A menos que, sei lá, você tá aqui dentro do Magalu e você sabe que a sua aplicação, por características de negócio, vai estar na frente de um ponto que vai ser uma carga direta de produção forte. Aí é um negócio que, você deveria pensar nisso. Mas aí se você estiver aqui dentro, você pode chamar gente, você vai ter equipe de engenharia, você vai ter uma galera para te ajudar a pensar sobre isso e criticar, etc. Então, acho que para quem tá aqui, tende a ser um pouco mais tranquilo. O negócio que até o Guaiato falou sobre a rede, o caso pode ser pior ainda, cara, que beleza, eu não vou sair pela internet, mas, cara, eu vou estar numa rede que tá segmentada e tem comunicação entre servidores que estão fisicamente separados, e eu tô numa rede privada. Cara, a gente teve péssimas experiências com isso também, saca? Porque por mais que você tá numa rede privada, cara, você vai ter latência, você vai ter que garantir essa conectividade altíssima entre os nós. Eventualmente, se você tiver um componente da rede
rede falhando e tiver perda de pacote, ou alguma coisa que tá denegrindo a qualidade da comunicação ali, vai ser uma desgraça pra se descobrir, sabe? É assim, tome cuidado. Essa é a minha dica. Pois é. Então, tem até uma frase do um cara conhecido como o pai da análise dos algoritmos, assim, que chama o Donald Irving, que ele fala que tipo, a otimização precoce é a raiz de todo mal, né? Alguma coisa assim. E eu adoro essa frase, porque às vezes você quer fazer um negócio mirabuloso, fala, cara, começa com o pequeno, começa com uma POC. Cara. Porque depois que você tiver alguma coisa no ar, você vai ter muito trabalho, às vezes você gasta tempo disso aí que vai pro lixo, né? Então vai devagar mesmo. E acho que se você quiser ir mesmo pra um banco distribuído numa coisa que você não conhece muito, pelo menos saiba que você não precisa de uma leitura extremamente atualizada, sabe? Se você mesmo assim quiser ir. Você pode ter o valor um pouco desatualizado o suficiente para você. Mas de resto é isso. Não faça over-engineering, por favor. Exatamente. Você vai se agradecer no futuro, só isso. Às vezes você tá meio entusiasmado, você fala, olha o que eu sei fazer, mas não é muito bom para muito caso. Mantenha simples, né? Eu gosto do KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Tipo, eu acho que isso aí resolveria vários retrabalhos que a gente acaba tendo na vida, assim. Eu acho que em alguns casos, né, teve um negócio que a gente não falou aqui, que é sobre abstração de banco, né? Então, a gente comentou, né, um pouco sobre o Redis. O Redis é um banco chave-valor, né? A gente tem o Cassandra, que ele tem uma interface já de SQL também. Mas aí também existem outros bancos, tipo bancos orientados a grafo. E nesses bancos orientados a grafo, nem sempre você consegue colocar eles em cima de uma estrutura relacional sem que isso impacte bastante a performance, né? Então, você tem que pensar um pouco nisso. Se você escolher uma abstração de banco que não vai funcionar muito bem aqui, mas vai funcionar bem ali, isso é uma coisa a ser pontuada também, não é só o hardware, a arquitetura que vai rodar aquilo lá, a abstração de dado também é importante. Sim. Acho que um exemplo também é o HBase, né? O HBase é um banco distribuído que foi feito para um volume gigantesco de dados, né? Ele roda em cima de um HDFS. Então, você criar um HBase para lidar com 100, 200 linhas, você vai matar a performance completamente, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso é uma boa dica, cara. Você vai precisar de ter muito dado aqui, então, se você não precisar, cara, faz um MySQL, põe um cache na frente e vai filhão, sabe? Então, exatamente. Isso aí resolve... Você precisa ter um case muito grande, cara. E aqui no Magazine a gente às vezes chega nisso, né? Porque qualquer coisa que a gente sobe para produção, você já vai lá e já tá batendo, sei lá, 200k requests por minuto, né? Então, a gente está enfrentando isso aqui mais, mas eu vou te falar que o caso comum, você não precisa disso, assim, ainda mais precisa pensar que é uma POC, sabe? Você tá testando um conceito ou tá subindo um serviço novo, que você vai ter um crescimento nele. É muito importante lembrar também que as coisas funcionam melhor, assim, e essa, na verdade, é a minha opinião, mas elas funcionam melhor com melhoria contínua, e você vai precisar dar uma manutenção ali também. Então, sem se enforcar, na verdade, para isso. Boa. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @KBCatLab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia. Eu tô no LinkedIn também como Gabriel Rodrigues Guaiato e também no Instagram como G Guaiato. Eu tô no LinkedIn como Emerson Moisés. Moisés com Z no final, e no Instagram também, Emerson Moisés. Boa, valeu demais, galera, foi bem massa o papo e acho que deu pra iluminar a cabeça de quem tá começando no tema aí, e talvez quem tá mais tempo, mas não tava fresco na cabeça algumas coisas, acho que a gente também conseguiu ajudar aí. Sim, qualquer coisa diz pra gente se a gente falou alguma besteira aqui, né, a gente não fez um background check de tudo, mas pode chamar a atenção da gente, pode dar dica, é isso. É isso aí, galera, valeu. Valeu, Gouveia.